A paz de Cristo para a sua vida. Quem vos cumprimenta é o vosso irmão em Cristo Jesus, o pastor Juvair de Oliveira. Você está no canal Apocalipse Now. Se você não for inscrito neste canal, eu te peço que se inscreva. Nos ajude a divulgar a palavra de Deus por meio desse veículo de comunicação, se inscrevendo aí no canal Apocalipse Now. Também te peço que deixe o seu like, deixe o seu joinha, para que nós venhamos ranquear este vídeo e ele venha chegar ao maior número possível de pessoas. Também faça os seus comentários, o que você entendeu deste assunto que vai ser abordado aqui nesse vídeo. Também te peço que compartilhe esta mensagem com outras pessoas, para que elas possam compreender também aquilo que está sendo divulgado. O vídeo que você vai assistir a partir de agora tem como tema Lúcifer. Lúcifer é o nome de Satanás. Lúcifer é o nome do diabo, do anjo caído. Por quê? Porque esse conceito ele surge no meio popular e às vezes no meio popular evangélico, no meio popular cristão. Esse conceito que Lúcifer, esse nome Lúcifer, ele seria o nome do anjo caído, ele seria o nome de Satanás. E algumas pessoas chegam ao ponto de dizer que possivelmente esse nome significa até o nome de Cristo. Nós vamos procurar abordar esse conteúdo de uma determinada forma para que você venha compreender esta situação e o que significa esta expressão Lúcifer. Nós vamos abordar esse conteúdo a partir de agora. Pois bem, esse nome Lúcifer, ele vem do latim, ele vem de uma linguagem do latim chamado lux fero. E significa aquele que transporta a luz ou portador de luz. Ele não é usado na língua hebraica. Não existe a palavra Lúcifer na língua hebraica. Não existe na língua aramaica. Como abordei, Lúcifer vem do latim e foi usado por Jerônimo. Jerônimo foi um dos tradutores da Bíblia, principalmente a tradução bíblica chamada Vulgata. Então Jerônimo foi o primeiro a utilizar este nome Lúcifer e associou-se esse nome ao nome do anjo caído. É importante nós entendermos que o nome Lúcifer não é um substantivo próprio, mas ele traz as qualidades de um ser. De onde vêm as traduções que chega-se a este nome Lúcifer? Pois bem, vamos abordar aqui uma das passagens bíblicas que está escrito da seguinte forma, no capítulo de número 14 e versículo de número 12, onde está escrito sobre esta expressão Lúcifer e a tradução e o que significa. Veja bem, lá está escrito assim, Isaías 14, versículo 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como fostes lançado por terra, tu que debilitava as nações. Então veja, é a expressão, vai aparecer aqui, neste versículo do livro de Isaías, que na tradução Almeida Corrigida e Fiel, já aparece como caíste do céu, ó Lúcifer, ó filho da alva, e associado como sendo estrela da manhã. Esta associação à estrela da manhã vai trazer alguns problemas. Por quê? Porque aparece dentro da escritura sagrada, quando nós vamos analisar e associar esse nome com Cristo como sendo a estrela da manhã. Em algumas passagens da Bíblia aparece a expressão de Cristo Jesus como sendo a estrela da manhã. Em virtude disso, as pessoas, os teólogos, as pessoas que fazem as interpretações da Bíblia, eles chegam à conclusão, fazendo a associação, que a expressão estrela da manhã de Isaías, que é uma referência a Lúcifer, é também a mesma expressão que é usado para Jesus, estrela da manhã. Mas isto não corresponde com a realidade. Se nós olharmos as escrituras como deve ser olhada com um olhar crítico, nós não podemos interpretar a Bíblia desta forma, as escrituras desta forma, por associação, já que aqui fala de Lúcifer e Lúcifer é anjo caído, então aqui também fala de Lúcifer e Lúcifer é Jesus.
Não, não se pode fazer este tipo de interpretação. É errado fazer esse tipo de interpretação. Até porque, quando se faz a interpretação do anjo caído, ou de alguém que caiu, porque aqui é alguém que caiu, porque aqui no capítulo 14 e verso 12 de Isaías, é associado a alguém que caiu. Como caíste do céu. E aí vai Jerônimo trazer a tradução, como caíste do céu, ó Lúcifer, ó estrela da manhã, né? Vai fazer esse tipo de associação, ó Lúcifer. Então, não podemos dizer, em hipótese alguma, que o Lúcifer, que se faz essa associação com estrela da manhã, aqui no livro de Isaías, fazer um tipo de associação com Cristo. Fazer um tipo de associação com Jesus. Você nunca deve fazer associação com Jesus como Jesus caindo, como Jesus caído, como Jesus sendo alguém que caiu. Aqui é alguém que caiu, alguém que despencou, alguém que caiu da graça. O cair aqui é cair da graça de Deus. É cair da graça de Deus. É perder alguma coisa. Esta associação não pode ser feita. Os literalistas, eles associam esse texto somente com o rei da Babilônia. Por quê? Porque o texto faz referência a um rei da Babilônia. Apesar de não aparecer o nome do rei, ele não faz associação para os literalistas com queda de anjo, com queda de alguém. Para os literalistas, eles fazem associação somente com o rei da Babilônia e nada mais. Eu não vejo particularmente desta forma. Por quê? Porque o rei da Babilônia, ele não pode ter caído do céu. Por que ele não pode ter caído do céu? Porque ele nunca foi ao céu. Este céu aqui é uma referência a um tipo de dimensão fora do âmbito terrestre, fora do planeta Terra, fora da Terra. É alguém de fora. Então, eu não posso aceitar ou conjecturar que somente, como dizem os literalistas, o texto faz referência somente ao rei da Babilônia. Não, ele faz referência sim a um rei da Babilônia. O texto aborda isso, apesar de não aparecer o nome do rei da Babilônia, mas o texto faz referência a isso. Só que o texto que faz referência ao rei da Babilônia, ele vai além. Ele mostra que há algo por trás desta expressão que foi tomado o rei da Babilônia para associar a um ser não humano. É uma expressão usada em um ser humano, que no caso é o rei da Babilônia, para falar de um ser não humano que não é desta terra, ou que não foi desta terra e que caiu. Como caíste do céu, é a expressão que aparece. Onde que aparece novamente esta expressão? Veja bem, voltando à questão do nome Lúcifer, Lúcifer não é um substantivo próprio que está falando de uma pessoa e que se associou a Satã e que se associou a diabo. É bom nós entendermos também que Lúcifer significa aquele que transporta a luz ou portador de luz, que vem de uma palavra hebraica chamada Rei Léu. E Rei Léu não tem o mesmo significado do nome Lúcifer. Então veja que há este tipo de associação. Então é importante nós entendermos esta realidade. Lúcifer é um nome que traz um significado, como também o nome Satanás não é um nome próprio. A palavra Satanás traz um significado e significa inimigo. Como também o nome diabo não é um nome próprio, traz um significado e significa caluniador. Isso significa que quem calunia é realmente um diabo. Mas qual outro texto que aborda esta expressão e faz referência a um anjo caído ou coisa dessa natureza? Dando continuidade à nossa conversa, o outro texto que vai abordar esta expressão está escrito no livro de Ezequiel, capítulo de número 28, a partir do versículo 11 até o versículo 19, que vai fazer referência
a um tal rei de Tiro, que também o texto bíblico que chegou até as nossas mãos, ele não traz o nome do tal rei de Tiro. É importante nós entendermos que o capítulo 28, a partir do versículo 11 até o 19 de Ezequiel, para os literalistas, mais uma vez eu falo dos literalistas, dos intérpretes que interpretam a Bíblia e as Escrituras de forma literal, o texto faz referência somente ao rei de Tiro e nada mais. Contudo, nós não podemos aceitar este tipo de interpretação. Claro que quando nós vamos interpretar um texto bíblico, a princípio, nós temos que interpretar ele de modo literal. Eu entendo isso. Nós temos que interpretar o texto bíblico de forma literal. É a primeira regra da hermenêutica. Eu só posso aplicar uma linguagem não literal quando eu não compreendo aquele texto bíblico de forma literal. Quando eu não compreendo aquele texto bíblico de forma literal, então eu aplico uma linguagem não literal, uma linguagem figurada, uma metáfora ou coisa dessa natureza, tá bom? Então vamos entender o texto aqui de Ezequiel 28, a partir do versículo 11. Veja, eu quero ir lendo os versículos do texto bíblico e abordando com vocês e analisando esse texto de uma forma minuciosa, para nós entendermos se ele só fala do rei de Tiro, que no caso era um ser humano, ou se ele vai além de uma linguagem não humana. Posteriormente, nós vamos descartar que a expressão Lúcifer não pode, em hipótese alguma, ser associada a Cristo Jesus. Isso eu já estou deixando bem claro. Pois bem, diz assim o versículo 12, Ezequiel 28, versículo 12. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe, assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor de medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. É o que diz o versículo 12. Então, esse versículo 12 já mostra, e aí os literalistas têm razão, que a expressão é para o rei de Tiro. É para o rei de Tiro. O que é que eu vejo aqui? Porque se eu pegar esse texto bíblico somente falando do rei de Tiro e associando ele ao rei de Tiro, eu não vou chegar a lugar nenhum. Eu não vou compreender o texto. Por quê? Porque ele vai um pouco mais além, ou muito mais além. Não só um pouco mais além, mas muito mais além esse texto bíblico. Veja a expressão. Assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor de medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Será que o rei de Tiro, ele era realmente perfeito em formosura? Ele tinha uma formosura em perfeição? Eu te pergunto, qual ser humano, qual homem, a mulher que pode falar dessa expressão perfeito em formosura? Acredito eu que aí já dá um descarte para não estar se falando somente de um ser humano. Mas vamos em frente. Olha o que diz o versículo 13. Ezequiel 28 e 13. Estavas no Éden, jardim de Deus. Toda a pedra preciosa era a tua cobertura. A sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda, o ouro, a obra dos teus tambores e dos teus pífaros estavam em ti. No dia em que foste criado, foram preparados. Para aí, ele estava no Éden? O rei de Tiro, ele estava no Éden? Tiro me parece que faz referência ao Líbano. Tiro faz uma referência, é uma cidade fenícia que fazia referência, podemos associar hoje, ao Líbano. Tiro é uma cidade fenícia que se fazia esse tipo de referência. Então, quando se analisa a escritura, o Éden, se nós pegarmos de uma forma literal, como os literalistas querem, nem estava no Líbano. O Éden estava em uma região da Mesopotâmia, totalmente distante do Líbano, mas tudo bem, vamos analisar aqui. Ele estava no Éden, porque aqui é uma referência à época em que ele caiu, a época em que ele caiu da graça. Quem? O rei de Tiro, que foi tomar essa figura humana
para falar de alguém não humano que caiu da graça de Deus e que esse alguém estava no Éden. Então quem é que estava no Éden? Eu não estou dizendo aqui que Lúcifer e Satanás são o mesmo ser, porque eu disse que Lúcifer é um significado, é alguém que faz algo. Não é um nome próprio, o nome próprio dele é Lúcifer. Não, não é um nome próprio, pelo que se entende das Escrituras. Então, meus amados, veja bem, ele estava no Éden, o rei de Tiro? Não. Então já descarta, não estava. Agora veja o versículo 14. Tu eras querubim ungido para proteger e te estabeleci. No Monte Santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andava. Veja a expressão, tu eras querubim ungido. Então, quer dizer que o rei de Tiro, ele foi um querubim ungido por Deus. Deus ungiu o querubim, porque se ungiu, foi Deus que ungiu. Então, essa expressão, tu eras querubim ungido, foi Deus que ungiu o querubim. Será que o rei de Tiro era um querubim ungido por Deus? Não, descarta. Ele não era um querubim ungido por Deus. O que é um querubim? Veja nossos vídeos onde nós falamos sobre a questão do querubim. Vem de uma palavra chamada querube e significa tirado do fogo ou queimado do fogo. Tudo que é tirado do fogo ou queimado do fogo é um querubim, mas eu não quero aprofundar, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, essa questão aqui do querubim. Mas descartando, ele não foi, o rei de Tiro não era um querubim ungido por Deus. Então, novamente, o texto está pegando alguém humano para falar de alguém não humano que caiu da graça de Deus. Eu estou repetindo. Agora veja o que diz o verso 15. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Ezequiel 28:15. Perfeito eras nos teus caminhos. Aí eu pergunto novamente, o rei de Tiro, ele era perfeito? Tem algum ser humano que pode se aplicar dessa expressão, perfeito eras? Veja que o texto diz que perfeito eras, passado, até o dia que se achou iniquidade. Então, o ser de que está se falando aqui era alguém que tinha perfeição. Era alguém que tinha perfeição. E um dia este ser aderiu no seu íntimo, no seu interior, o desejo de pecar. Porque iniquidade não é o pecado propriamente dito, mas é o desejo que o ser tem de cometer pecado. Então veja que o texto está dizendo que este ser era perfeito. O rei de Tiro era perfeito? Não, então está descartado. Ele não era perfeito. Ele não tinha perfeição. Então a gente já descarta aí, porque tomou-se um ser humano para falar de alguém não humano. Eu volto a repetir o mesmo assunto. O restante do contexto vai abordar a continuidade dessa ação. Capítulo 28, versículo 16 de Ezequiel. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste. Pelo que te lançarei fora, profanado, fora do monte de Deus. E te farei perecer, ó querubim protetor entre as pedras afogueadas. Então nós já vimos que ele não era querubim. Então está se falando de alguém. Por que se tem dificuldade do entendimento do texto? Por causa dessa palavra, na multiplicação do teu comércio. Aí alguém pode dizer, os literalistas principalmente, que comércio que se fazia no céu. Aí nós não temos como entender esse conteúdo apenas usando textos bíblicos que chegaram até nós. Não tem como se entender esse conteúdo utilizando textos bíblicos que chegaram nas nossas mãos. Não dá para entender. Por quê? Porque ele é vago, ele deixa a desejar. Aí o que é que tem que se fazer? Procurar entender outros textos que não sejam textos bíblicos e que abordam o mesmo conteúdo, que abordam o mesmo assunto. Textos, principalmente, textos extra-bíblicos, que vão abordar esse mesmo conteúdo, que vão abordar esse assunto. E aí nós vamos entender quando houve a rebelião do tal ser Lúcifer e que tipo de rebelião ele praticou nos céus. Eu não disse no céu com letra maiúscula, mas eu disse nos céus,
com letra minúscula. Então ele estava lá e ele praticou esse tipo de coisa. É o que o texto está dizendo aqui, descartando a possibilidade do texto estar se tratando apenas de um ser humano, que no caso aqui era o rei de Tiro, em hipótese alguma. Agora veja o que diz o verso 17, 28 e 17 de Ezequiel. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Veja bem a expressão, por terra te lancei. Então alguém que foi lançado, que não estava na terra e que foi lançado por terra. Se ele foi lançado por terra, significa que não estava aqui. Significa isso, que ele não estava na terra e lançado por terra, que é uma expressão que Deus fez, ou que o texto vai dizer isso, é o entendimento que o texto traz. Agora veja, versículo 18. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Agora veja a expressão. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu a ti e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos que te veem. Então, a expressão eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu a ti, dá-se a entender que o Eterno, que Deus, ele compreendia e entendia tudo, que o ser que deram o nome, por exemplo, Jerônimo deu o nome de Lúcifer, que se tornou um inimigo, ele estava propondo uma rebelião ou coisa dessa natureza, e Deus estava vendo, e Deus estava dando corda para que ele próprio se enforcasse. Veja a expressão, eu, pois, fiz sair um fogo do meio de ti, que te consumiu a ti. Olha que expressão que tem coisas para ser analisada. Há a possibilidade de ser apenas o rei de Tiro? Em hipótese alguma. Não é simplesmente o rei de Tiro. Pastor Gilvaí, o texto trata do rei de Tiro? Sim, o texto trata do rei de Tiro. Mas é somente o rei de Tiro? Não, não é somente o rei de Tiro. O texto está falando de um ser humano para tratar de um ser não humano, para que a gente compreenda algo que ocorreu num passado remoto sem registro de data e que se tomou a figura do rei de Tiro para expressar a queda de um ser que não habitava neste planeta e que se tornou um inimigo universal do Pai Eterno. Então veja, para concluir, o versículo 19. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Em grande espanto te tornaste. Agora veja a expressão que deve ser analisada. E nunca mais será para sempre. Então, se o texto faz referência a um anjo que caiu da graça, ele não será nunca mais e para sempre reabilitado diante de Deus. É o que o texto está dizendo. E nunca mais será para sempre. Eu não posso utilizar essa expressão diante do rei de Tiro. Eu não vou nem utilizar. Se ele também nunca mais será para sempre, aí é Deus que vai tratar com ele. Mas se faz referência a um ser que não é humano e que caiu da graça, nunca mais será para sempre. É o que o texto bíblico está nos dizendo. Agora veja, esta expressão Lúcifer é o nome do diabo? Lúcifer é o nome do diabo? Eu te digo não, Lúcifer não é nome diabo. Lúcifer é o nome Satanás? Também não, Lúcifer não é o nome Satanás. Então, pastor, Lúcifer, diabo e Satanás são seres diferentes? Dá-se a entender que sim. E onde nós vamos encontrar estas expressões? Na Bíblia, eu te digo, não, na Bíblia não vai encontrar. Por quê? Porque os intérpretes da Bíblia fazem muita confusão. E eles associam Lúcifer, Satanás, Belzebu, diabo, demônio, tudo como sendo um único ser, e não é verdade isso. Isto não é verdade. Se você vê os nossos vídeos Anjos e Demônios, e depois Anjos e Demônios parte 1 e parte 2, você vai entender um pouquinho desse contexto. Então veja que esta expressão não é real. Não é real essa questão de dizer Lúcifer é o nome do diabo, não. Aí alguém pode dizer, então Lúcifer é o nome de Jesus, porque Lúcifer significa a estrela da manhã. Eu te digo, nunca associe o nome de Jesus
com o nome Lúcifer. Nunca associe o nome de Jesus com alguém que caiu. Jerônimo, quando usa a expressão lá no livro de Isaías, ele associa Lúcifer com alguém que caiu. Agora eu te pergunto, caro teólogo, caro telespectador, você que está assistindo esse vídeo, você pode associar o nome de Jesus com alguém que caiu? Você perdeu o juízo? Você não entende que Jesus nunca caiu da graça? Que Jesus é o Filho eterno do Pai universal? Será que a gente não compreende isso e fica trabalhando por associação? Por associação, você vai quebrar a cara. Por associação, você não vai compreender os textos bíblicos. Por associação, você não vai chegar a lugar nenhum. Lúcifer é alguém que não é Jesus. É diabo? É o diabo? É alguém que é o diabo? Não posso dizer aqui também que o nome Lúcifer agora foi transliterado para diabo e Satanás. Isso seria um erro da minha parte. Então, pastor, o senhor pode dizer então que Lúcifer, diabo e Satanás são seres diferentes? Há probabilidade que sim. Mas eu não posso afirmar, porque isso só é encontrado em fontes extra-bíblicas e nunca em fonte bíblica. Esta é a realidade nua e crua. Então você quer pesquisar? Pesquise, vá, aprofunde-se na questão, vá em frente, vá ver em fontes extra-bíblicas que você vai encontrar estas expressões e o que nós estamos narrando aqui. Que Deus te abençoe, que o Senhor esclareça estas verdades à tua mente e ao teu coração. Se você não for inscrito, te peço mais uma vez, se inscreva no canal, se inscreva nesse canal, nos ajude a levar o conhecimento que liberta os homens a outras pessoas. Deixe os seus comentários aí embaixo também, porque é muito importante os seus comentários. E deixe o seu like, o seu joinha, para que esse vídeo seja ranqueado e chegue a outras pessoas. Que Deus te abençoe e que Deus abençoe a tua família, em nome do Senhor Jesus.